determinado de destruição da sua autoestima. Bem, continuando aí da aula anterior, que é sobre a mediocridade, né? Sobre como tentam condicionar a ela. Uma das primeiras coisas é começar a trabalhar para criar autoimunidade psicológica. Muitas pessoas de sucesso chegam a algum lugar porque tem como referência um pai bem sucedido, um irmão. E quando você cresce numa família destroçada, que ninguém chegou a nenhum lugar e que todos ainda te criticam, como tentar criar essa autoimunidade psicológica se você não tem referência alguma? Muitas pessoas trabalham com imaginário, com a imaginação. É como se fosse uma auto-hipnose light. Um personagem de um filme de seriado, alguém real, muitas vezes um inventor, um escritor, músico, um militar, enfim. Alguém que você julgue, o seu professor, por exemplo, alguém que você julgue ser referência. Não ser perfeito, né? Não alguém que você tenha como perfeito, que perfeito ninguém é, mas alguém que você julgue como referência. Aí às vezes parte de você tenta se inspirar e absorver as referências de pessoas A, B, C, D e forma como se uma unidade, aquilo vai ter uma influência positiva em você. Então procure boas referências para que venham influenciar positivamente na sua forma de pensar, na sua forma de agir, para que as escolhas que você venha escolher, ficou até redundante, né? Para que as suas escolhas possam ser as mais assertivas possíveis, tá bom? E aí é que se faz a diferença. O fato é que trabalhe em silêncio, não fique compartilhando suas ideias, seus sonhos, seus objetivos, seus ideais com pessoas que não acreditam em você. Muitas vezes, quem não acredita em você está no berço da família, parentes, amigos, colegas. Compartilhe só com quem torce por você, com quem acredita em você. Tá? Você não precisa da fé dos outros para chegar a algum lugar na vida, você precisa da fé em si mesmo. Tá? Mas não significa, é muito bom conquistar, sonhar, dividir, evoluir e compartilhar isso com quem você ama. Mas procure se afastar ou ter o menos contato possível com pessoas que você percebe que... Porque assim, o que acontece? A maioria das pessoas, culturalmente, a grande maioria, elas muitas vezes vão te criticar com relação aos seus planos, ideias, objetivos, por mais simples que sejam, ou grandiosos, normalmente por dois motivos: inveja, ou porque como elas não acreditam nelas mesmas e elas também não chegaram a nenhum lugar na vida, elas também acreditam que alguém próximo a elas também não tenha como chegar a nenhum lugar. Então tem esses dois pontos, né? E aí o que você faz? Esse tipo de pessoa não é para isso, você não precisa excluir do seu convívio social, mas não compartilha essas joias que são os seus sonhos. Joia para ficar no cofre, não é? Você vai mostrar na hora certa e não por autopromoção, ou poxa vida, orgulho, ou porque o vulgo ostentação. Não, mas na hora certa todo mundo vai ver a sua ascensão, as suas conquistas e o seu sucesso, tá? Mas deixa esses sonhos que estão ainda lá na incubadora, que vão precisar ser trabalhados, que vão crescer, evoluir. Mas sonho para crescer e evoluir, ele precisa do hoje, do agora, ele precisa de trabalho focado, duro e determinado. Trabalho hardcore. É como uma planta, todo dia você não vai lá, não rega, não muda muitas vezes o adubo ou a terra, tira de uma posição que às vezes está tendo muito sol, joga um pouco para a sombra, varia, etc, etc. Enfim, é um trabalho de manutenção contínuo e constante, sem perder o foco. E leva tempo para acontecer, leva tempo para que as coisas deem certo. Tá? Vou jogar um espelho rápido aqui. Normalmente os profissionais até o começo dos anos 90
foi o período da minha formação, inclusive, eles pegavam, a gente chamava de Resource Kit. Estou dando um exemplo com relação à área de TI, tá? Era comum pegarmos um Resource Kit, por exemplo, composto de 10 livros como esse aqui, né? 10 materiais como este, seja para quem quisesse ser administrador de rede, programador, DBA, banco de dados, etc. E tal. Enfim, era comum pegar um desse aqui, normalmente em inglês, tá? Entenda, os anos, é o começo dos anos 90, não tinha internet, não tinha celular, os livros, na sua grande maioria, além de serem muito caros, seria como se fosse hoje entre 200 e 700 reais, ou seja, entre 200 e 700 reais. Além dos livros serem extremamente caros, a sua grande maioria é tudo em inglês. Tínhamos poucos autores brasileiros, bem como também poucas editoras que traduziam, tá? Enfim, você pagava muito caro pelos cursos, qualquer curso na área de tecnologia entre 2 a 20 mil reais, enfim, não era, a coisa era triste. Eu não tinha condição de nada disso, tá? Muito menos é computador. Ter computador no Brasil em 1990 era coisa para quem era de classe média altíssima, né? Ou alta. Classe média comum, de forma alguma. O fato é que, no primeiro ano de faculdade de ciência da computação, eu já consegui trabalhar como analista de sistemas e no mesmo ano eu consegui ascender para gerente de tecnologia, o vulgo gerente de TI. Isso, inclusive, registrado em carteira, tendo um aumento salarial e tudo mais. Como isso? Caiu uma luz divina na minha cabeça? Não. Eu entendi logo no primeiro ano de faculdade, logo na verdade nos primeiros 2 meses eu percebi uma coisa, que tudo que eu aprendi no ensino fundamental é extremamente fraco, extremamente básico. Apesar de eu ter sido sempre um aluno focado e direcionado, nunca me considerei um aluno assim excepcional, né? Ou seja, fora do comum, fenomenal, mas estive lá dentro, vamos dizer assim, o bom aluno que se esforça, se dedica, se estuda, porém não é brilhante. Nunca fui brilhante no ensino fundamental, assumo isso tranquilamente. Só que na faculdade, aquele choque de realidade me fez perceber que para eu chegar aqui, estando eu aqui embaixo, bem lá no fim, eu teria que correr muito por fora. Então, durante todo o período de faculdade, além do período em aula de estudo, eu devorava isso daqui. Comprava como? Não comprava. Biblioteca, pegava emprestado com amigos, com colegas, com conhecidos, corria atrás de quem era profissional, muitas vezes fiz novas amizades com pessoas que eu nunca conhecia antes, justamente porque eram profissionais de área, para poder pedir ajuda, para poder me auxiliar, conselhos, conversava com os meus professores, principalmente depois das aulas, chegava super cedo na faculdade, saía correndo do trabalho e ia direto para a faculdade para poder ficar na biblioteca, pegar livros, Resource Kit, ficar estudando, ir para o laboratório de computação, ficava 2, 3, 4, 5, 8 horas por dia no laboratório de computação, principalmente no final de semana. E quando eu ficava desempregado, houve um período que eu fiquei desempregado, eu ia todo dia de manhã cedo para a biblioteca, e o laboratório da biblioteca pegava os livros, ia para o laboratório de computação e ficava lá. Eu chegava na faculdade em torno de 9 da manhã, normal, beleza, pegava os livros na biblioteca e ficava das 10 da manhã no laboratório, né, com os computadores, até as 7 da noite, que era quando começavam as aulas, né, da faculdade. Isso durante meses. Não tinha computador e nem condição para comprar. Resumindo, quando eu consegui ser promovido para gente de TI e tudo, comprei financiado ainda um bom computador. E aí chegava da faculdade, virava noites trabalhando lá, desenvolvendo, aprendendo linguagem de programação. Professor, quando o pessoal, eu me lembro que, assim, eu me lembro muito bem, quando o professor ainda estava ensinando que era uma variável, que é a coisa mais básica para quem é programador, no primeiro semestre de ciência da computação, eu já desenvolvia sistemas. Então, eu me lembro que o meu primeiro sistema foi um sistema de estoque. Gerenciava produtos, a parte de logística, esse nome logística ainda nem era muito comum na época, enfim. Eu já estava, inclusive levava o sisteminha com vários bugs em Clipper ainda na época, programação em Clipper. Para o professor fazer correção, poxa, está lendo esse campo, mas não está gravando, ou está conseguindo buscar, mas não está conseguindo mostrar, a parte de pesquisa está dando erro quando passa de 5 caracteres, etc. Essa query está estranha, enfim, etc. Em suma, você tem que entender o seguinte, se você não correr por fora, independe, você pode estar aí, sei lá, na USP, na PUC, em qualquer instituição renomada, tá? Não importa se é aqui no Brasil ou fora dele, mas em especial aqui no Brasil, que é muito fraco a maioria das instituições, se você não correr por fora, amigo,
você vai ser medíocre, vai ser só mais um profissional medíocre. Você tem que correr por fora. Hoje, vocês têm aí tudo, né? Você tem internet, redes sociais, profissionais, eventos, diária, né? Poxa vida, livros a preço de banana. Jamais eu ia imaginar que um livro hoje com 5, 10 reais você compra um livro. Tá, o preço de uma revista um livro hoje, entendeu? Claro, tem livros que são caros, tem livros que são... Por exemplo, eu sou escritor, para quem não sabe. Ó, esse aqui é o meu livro, inclusive. Ó. Sou criador dos cursos de Unreal Engine no Brasil, é a tecnologia mais utilizada no mundo para desenvolvimento de games, tá? E sou licenciado, inclusive, nos Estados Unidos. Esse livro é caro, é de 80 a 90 reais, é colorido, é ilustrado, é técnico, vem com DVD, enfim. É caro. Entendeu? Só que um livro desse, por 80, 90 reais no começo dos anos 90, seria como se fosse de graça. Porque a maioria dos livros é de 200 para cima. O fato é que, só que se você for hoje na internet, esse mesmo livro tem formato PDF, distribuído de forma gratuita pela minha pessoa. Não só no site da Camaleão, nos canais do YouTube, etc. e tal. Tem vários cursos, só no meu canal no YouTube tem mais de 100 cursos gratuitos que ensinam a desenvolver jogos para diferentes plataformas do início, meio e fim. Tem os cursos premium no portal? Tem, mas, ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, hoje você tem um acervo tão grande de conhecimento, a centelha do conhecimento, e as pessoas não estão pegando nenhuma fagulha, a maioria está se acomodando à mediocridade. No começo dos anos 90 você tinha que criar muita coisa do zero, a tela do sistema, a parte 3D, então nem se fala. Eu comecei a trabalhar com 3D em 89, com o 3D Studio Max versão DOS, não dava nem para usar o mouse, os comandos para mover a esfera, o objeto, era tudo lá no teclado, monitor fosforescente, não tinha nada de colorido. O fato é o seguinte, o que eu quero dizer para você é o seguinte, até o começo dos anos 90, muita coisa você tinha que criar do zero, quase tudo. Tá? E hoje vocês têm tudo à mão, de forma prática, rápida, dinâmica, fácil. Tá? Só para você ter uma ideia como era a prova de programação, eu vou citar rapidinho, abrir rapidinho esse parênteses para vocês entenderem. A prova de programação era o seguinte, era equivalente à prova de física no ensino fundamental. Você tinha um problema, você tinha a fórmula e você tinha que criar o algoritmo baseado em alguma linguagem. Criou o algoritmo, perfeito, normalmente dava umas 5 folhas de almaço, né? Mais ou menos umas 500 linhas de programação no papel. O professor pegava o papel, se tivesse algum erro de sintaxe, já era. Faltou algum ponto vírgula, já era. Já dava a prova como eliminada, zero. Se estivesse tudo certo, você ia para o computador e se rodasse, aí sim você tirava 10. Era assim. A minha primeira linguagem que eu dominei, aprendi a linguagem com cunho científico, que era o Pascal, que é criado aí pelo grande matemático Blaise Pascal. A maioria das grandes linguagens foram criadas por matemáticos, talvez você não saiba disso. O fato é que eu tirava 10, porque eu entendi desde o primeiro dia na faculdade, eu entendi que a minha realidade, a minha condição era muito abaixo da mediocridade, por conta de um ensino fundamental péssimo, tá? Apesar do meu ensino fundamental ter sido ruim, de péssima qualidade, em vista dos de hoje, ele era fenomenal. Só para você ter uma ideia como a gente caiu muito em termos de ensino. Outro dia, em outra aula, eu vou falar de como foi o meu ensino fundamental, mas ele, em vista do ensino fundamental de hoje, ele era como se fosse comparar uma faculdade como Harvard, ou seja, extremamente top de linha, com uma faculdade vagabunda aqui do Brasil. Então, assim, pense na pior faculdade que tem no Brasil. Então, é querer comparar Harvard com a pior faculdade do Brasil. O ensino fundamental dos anos 80 até o começo dos anos 90, ele, em vista do de hoje, ele era fenomenal, tá? Só que aquele fenomenal, para a realidade, naquela época, era nada. E eu tive essa consciência, sabe, o estado de epifania, aquele insight, o estado, você perceber aquele choque de realidade, e aí você fala, meu pai do céu, e agora, o que eu faço? Dobra as mangas e começa a cortar o que não é bom, a
a se sacrificar mais, a virar noites, a matar muitas vezes no final de semana que você ia pra sair com os amigos, ia pra balada, ia pro cinema, etc e tal, ou até ir, porque todo mundo tem jeito de viver, mas também reservar um bom tempo para estudar, para se dedicar, para correr atrás do livro, ir na biblioteca, laboratório, correr por fora, fazer cursos técnicos por fora, etc e tal, tentar conhecer novas pessoas que trabalham na área, etc e tal. Enfim, correr por fora, entendeu? Para sair da mediocridade. E graças a Deus, em menos de um ano eu consegui fazê-lo, não só. Eu fui administrador de redes, programador, analista de sistemas, gerente de TI, DBA, passei pelas áreas de web, como web designer, web developer, webmaster, parte de computação gráfica também, animador, modelador. Domino tranquilamente 15 pelo menos softwares de 3D, trabalho com 3D Studio Max, por exemplo, 3D89, enfim, um curto período de espaço de tempo, em um ano, eu consegui sair lá da mediocridade e me tornar um profissional muito requisitado por diferentes empresas e adentrar o mercado. O fato é o seguinte, fazer você sair de ser o 14 bis para ser um avião de caça e alçar voos maiores requer sacrifício, dedicação e foco. E principalmente, falando da mediocridade, requer você ser sincero consigo mesmo. Se alguém me perguntasse para mim qual é o segredo da vida, eu diria tranquilamente, conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é ser sincero consigo mesmo, se você realmente quer ou não ser medíocre. Para algumas pessoas está de bom tamanho, para outras não. Então, se você realmente não quer ser medíocre, sacrifício é a palavra-chave, mas sacrifício com foco, porque senão fica vindo sacrifício de todos, tá bom? Próxima aula a gente continua, tá ok? Até aí, obrigado na verdade, por me aguentar aí, compartilhar essa dica com vocês, por aí estar conosco, tá bom?